Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Carlos Madeiro. A nossa entrevistada de hoje é a vereadora por Maceió, Teca Nelma. Teca, seja bem-vinda ao programa Ponte. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz pelo convite. A gente que agradece, vereadora. Você está há um pouco mais de um ano no seu primeiro mandato de vereadora. Que avaliação faz da sua atuação até aqui? Assim, o que eu sempre comento com todo mundo é que você pode até não concordar com a minha ideologia política, criticar até meu trabalho, mas você não pode dizer que eu não trabalho. Porque, sendo bem sincera, a gente é uma das mais atuantes na Câmara de Vereadores. Eu falo a gente porque eu tenho um time que caminha comigo. Fiz uma seleção pública, inclusive, para combinar e montar o meu gabinete, que todos os 17 assessores trabalham lá na casa, em uma única sala, que é bem apertadinho. Então lá a gente não para. Na sua opinião, qual a sua maior atuação ao longo desse período? Dentre tantas ações que você tem atuado, então, na Câmara... O que você pontuaria, assim, dizendo, essa realmente é marcante nesse 1 ano e pouco de mandato? Na Câmara de Vereadores, eu posso falar que é a defesa das minorias. Porque, assim, quando a gente encheu a Câmara de pessoas pretas, que foi um susto para todo mundo, ninguém entendeu, que eu levei mais de 80 lideranças negras para a gente construir vários projetos de lei em conjunto, para mim foi um marco muito grande. Eu tenho um projeto de lei para cotas no concurso público para a população preta, que aqui em Maceió não tem. Quando também eu levo mulheres e jovens para a Câmara de Vereadores para ser vereador por um dia. A gente sempre fala que é o programa Vereadora, porque eu sou uma vereadora. Mas servir também de inspiração para tantas meninas que me acompanham e querem fazer uma política diferente. Tratar sobre os animais, porque até antes de eu entrar, a gente não tinha nenhuma comissão para falar sobre esse assunto. Então não tinha nem para onde levar os projetos de lei. E eu sou vegetariana. Então eu consegui colocar mais de 14 projetos de lei que estão tramitando na casa para falar sobre a política animal. As pessoas com deficiência também. A diversidade, porque faziam 3 anos que não tinha audiência pública para tratar sobre a população LGBT na casa. E aí quando eu entrei, foi uma das primeiras que eu consegui fazer. Então, para mim, a minha maior atuação e realização é conseguir defender quem mais precisa lá naquela casa. Vou chamar o jornalista João Mozinho. Teca, nos últimos 2 anos, a Câmara votou com certa morosidade a questão da LDO e a LUA. Inclusive, o Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública devido a essa morosidade. Por que essa demora para a Câmara votar esses orçamentos? A população deseja saber e a gente sabe que esses orçamentos são instrumentos para o Executivo destinar principalmente seus recursos para a questão social, por exemplo. Sem dúvida, João. Para mim, o orçamento é a peça prioritária do município. É o que eu sempre explico para a população. Não adianta a prefeitura vir dizer, por exemplo, que vai lutar para as mulheres e quando eu pegar a peça orçamentária não tem R$1. Não adianta a gente dizer que é uma prefeitura digital que vai cuidar da juventude e colocar por ano um total de R$3.000 para a Secretaria da Juventude. A gente tem, por exemplo, em Maceió, um orçamento para 4 anos de 76 milhões para a comunicação e R$12.000 para a juventude. Então, a gente consegue ver qual é a real política da prefeitura quando a gente pega a peça orçamentária. Quando eu entrei na Câmara de Vereadores, a peça ainda era da última gestão. O que é que aconteceu? Um comum acordo entre a mesa da casa e a prefeitura, eles enviaram a peça orçamentária como um gesto para a prefeitura, para eles fazerem modificações, tendo em vista que seria uma nova gestão e eles queriam mudar algumas prioridades. Essa peça passou 3 meses na prefeitura, isso aí não tem como negar, até porque foi publicada no diário. E a peça voltou exatamente igual, sem nenhuma única modificação. Então, para mim, por exemplo, a argumentação que tinha de dar um maior remanejamento para a prefeitura com o argumento que era uma nova gestão não colava, justamente por isso, porque eles tiveram 3 meses. E depois, sendo bem sincero, é o jogo político que acontece. São forças que, não digo lobby, porque o lobby não existe ainda regulamentado no Brasil, mas são forças políticas que atuam sobre o orçamento. Para mim, por exemplo, eu brigo lá dentro para colocar as mulheres, para colocar a população negra. Vai ter gente que vai brigar pelos empresários, vai ter gente que vai brigar pela comunicação. Então, lá dentro, além da disputa que existe entre vereadores, das audiências públicas, também tem a questão política entre as duas casas, tanto a prefeitura como a Câmara de Vereadores. Esse atraso, então, na questão da votação do orçamento é proposital por parte da mesa diretora? Eu não digo proposital. Eu acho que, na verdade, eles querem solucionar algumas questões antes de aprovar o orçamento, e o orçamento, às vezes, é usado até como moeda de troca, sabe? Eu não digo que é proposital para atrasar a cidade, mas proposital no jogo político de disputa de poder entre as duas casas.
Quero agora chamar aqui ao debate o jornalista Carlos Madeiro, que a gente tem a honra de ter aqui com a gente na bancada. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Cícero, João, Teca, bom dia, Bom tudo dia. bom? Teca, você está num partido do PSDB e a gente vai ter agora uma eleição presidencial, né? Você se alinha muito com as pautas progressistas, se Isso. alinha à esquerda, não é? Como fica você confortável nessa eleição, por exemplo, apoiar o João Dória, ou seria algo mais pragmático você dizer que está nesse partido ainda como uma forma ideológica? Na verdade, eu nunca entrei no PSDB como forma ideológica. Isso aí já foi dito diversas vezes. Pelo contrário, eu me filiei no partido no último dia possível para ser candidata. Isso aí todo mundo sabe. E eu fui convidada, inclusive, pelo senador Rodrigo Cunha, não foi nem pela deputada federal Tereza Nelmo. Eu tinha uma resistência muito grande com esse partido, porque, como você mesmo falou, minha ideologia é de 100% de esquerda. E eu tenho algumas dificuldades até com as pautas que são mais de centro-direita que existem no PSDB, porque lá tem várias correntes dentro. E quando eu entrei, o que me foi prometido foi liberdade de expressão. Então, até hoje eu tenho que reconhecer, eu não tive interferência direta no meu mandato de nenhuma forma. A deputada, por exemplo, já teve algumas, mas eu não tive nenhuma tentativa. Então eu fico muito tranquila, porque eu já coloquei que eu sou fora Bolsonaro antes de eu entrar no partido. Isso já foi de comum acordo, já é sabido por toda a estadual e toda a municipal. Então, para mim, foi um partido que eu precisei para estar dentro do jogo político, mas que não necessariamente todas as posições nacionais refletem a minha opinião. Mas você se sente confortável nessa eleição agora? Na Quem verdade, você votaria? Quais são as opções? Dória, Lula, Bolsonaro, Ciro? Entre esses três, o que eu mais tenho apreço seria o Ciro e o Lula. Eu não tenho, na verdade, as políticas de João Dória, apesar de eu reconhecer o avanço que ele trouxe pela vacina, na questão nacional e na briga que ele teve depois do rompimento com o Jair Messias Bolsonaro, porque antes ele era Bolsodória. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar em privatizações, em recolhimento dos direitos, CCA, a voz das mulheres. Na verdade, toda a política identitária que ele não utiliza, só utiliza em alguns programas eleitorais. Então, a agenda política e econômica neoliberal promovida pelo João Dória, para mim, não é algo que me apetece. Teca, a gente estava falando sobre o orçamento do município e tem também a questão do duodécimo da Câmara. Houve o aumento. Você não acha que é muito dinheiro para pouca atuação? É uma pergunta bem capciosa, porque, assim, na verdade, a gente tem, sim, que... Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, sabe? Sendo bem sincera, porque eu sei que tem pessoas lá dentro que trabalham. Eu não tenho como dizer que são os 25 vereadores que fazem uma atuação como eu faço, ou até outras Mas pessoas só que não para, concordam. permita-me, Claro. Teca, só para deixar claro, a pergunta não é capciosa. Ela tem sentido porque isso é dinheiro público, as pessoas precisam saber. Não é. Para mim é capciosa porque, na verdade, se imputa uma responsabilidade sobre a Câmara de Vereadores que não se imputa sobre a Câmara Federal e não se imputa sobre a Assembleia Mas você Legislativa. acha que 2 erros fazem um acerto? Não, Porque de não se forma imputa a alguma. Câmara, a gente Não, não na deve verdade, deixar eu de quero discutir, mostrar... né? Não estou Estamos deixando. falando do município. Sem dúvida, mas eu não posso deixar de falar que, na verdade, a expectativa que se tem sobre o vereador não é a mesma que tem sobre os entes federativos e não é a mesma Não, que eu tem até concordo, sobre... eu só acho que 2 erros não fazem um acerto, né? Não, de forma alguma. Só que pra mim, eu tô bem cansada, na verdade, dessa fala de dizer que a Câmara não trabalha. E aí eu falo não só por mim, como eu tenho também colegas vereadores que são atuantes dentro da casa. Mas esse místico que foi criado sobre o vereador que não faz nada e apenas dá cesta básica, que até eu faço a meia-culpa, porque muitos vereadores realmente fazem isso. Então a senhora reconhece, né, que isso é uma prática. Não há Isso é como uma negar. prática. Mas não é só isso que a gente faz. Eu já dei cesta básica quando, por exemplo, teve as chuvas, eu requerei 1 tonelada de alimento do meu salário, não para fazer política, mas porque tinha gente passando fome e a prefeitura não agiu. Mas eu fiz uma audiência pública para pedir e construir um programa de prevenção às chuvas. Mas sabe por que tem esse tipo de pergunta, Teca? Permita-me, sem querer polemizar. É porque tem um monte de instituto que é de vereador. Tem. Ao invés do cara estar trabalhando para tentar resolver os problemas, que são muitos, uma cidade tão desigual como Maceió, o cara está preocupado em fazer instituto para fazer o papel de Estado, quando não cabia a ele. É por isso que a população questiona. Não, eu concordo sem dúvida, mas eu não acho que é só por isso que a população Não, mas não é só questiona. isso, também ninguém Até falou só porque, isso. por né? exemplo, quando a gente tem uma legislação que deveria ser cumprida para destinação de recursos. É que muita gente fala, né? Para mim, por exemplo, aqui em Maceió é uma das poucas capitais que não tem emenda impositiva de vereador. Então eu fico às custas do prefeito. Eu não sou da base da prefeitura. Você acha que ele vai pagar alguma emenda minha? Não vai. Eu tenho consciência disso.
E para mim, isso é uma coisa muito ruim para a democracia. Eu sei que a gente tem pessoas que desviam dinheiro, eu sei que tem pessoas que enviam para os próprios institutos. Eu sei que na última legislatura tiveram 5 vereadores que enviaram para o mesmo Instituto Maceió, que se você procurar hoje é uma casa vazia que não tem nada. Mas 5 vereadores enviaram milhões de reais. Mas não existe a fiscalização sobre isso. E não existe a regulamentação da lei para cumprir para onde está indo esse dinheiro. E se Mas em cumprir relação isso, à pergunta, Teiga, claro. por favor, para a gente poder superar essa pauta, você acha que o orçamento da Câmara é muito para o que é realizado ou não? Eu acho que sim, a gente tem muito dinheiro para trabalhar e para fazer o que a gente tem. Mas eu não, por exemplo, eu não votaria favorável ao aumento do duodécimo nesse momento, dado como a gente está na história da pandemia e, enfim, todo o acréscimo que a gente teve de aumento de desemprego na cidade. Mas eu não quero falar que é muito dinheiro para pouco trabalho. Eu reconheço que é dinheiro demais, que a gente pode sim tentar Mas é compatível economizar. com o que é feito? Não sei se é compatível com o efeito, porque eu não tenho como falar sobre todos os vereadores. Mas, pra mim, a argumentação que eu sempre recebo, que paga meu salário, que eu só apenas gasto do erário público, eu não concordo. Claro, e assim, no Não, momento eu a gente sei, eu só falou tô isso, falando né? que é um comentário geral que eu escuto não necessariamente de políticos, mas da população como um todo. E a gente está se referindo à saber. Câmara aqui especificamente, né, Madeira e João, porque a senhora é vereadora, né? Sim, Você é vereadora, claro, então. Mas eu tenho essa mesma opinião em relação, por exemplo, à Assembleia Legislativa, né? A Câmara Federal, então, é um absurdo, né? Esse orçamento secreto é uma coisa absurda. Enquanto no país as pessoas voltaram a passar fome, não é? A gente tem emendas parlamentares, bilhões de reais em orçamento secreto para emendas parlamentares, é uma vergonha. Não. Vamos indo. Teca, voltando para a questão política partidária, o Madeiro perguntou sobre as suas predileções Sim. políticas partidárias, principalmente para a questão presidencial, e você citou o presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes. Se você tivesse que se filiar entre PT e PDT, qual partido você se filiaria? Então, aí você tem que me perguntar se é pela agenda nacional ou é pela agenda municipal e estadual. Porque eu acho que, assim, o que a gente tem que entender é que nem sempre as siglas partidárias, elas representam aqui, especialmente no nosso município de Maceió no nosso estado de Alagoas. A gente tem como, por exemplo, o PSB aqui, que é um dos maiores representantes de Bolsonaro, que é o Partido Socialista. E a gente tem, por exemplo, eu no PSDB, que eu sou, por exemplo, ideologicamente oposta a quem está no PSB. Mas de agenda nacional, no momento eu me sentiria mais confortável de fazer parte do PDT, mesmo discordando do presidenciável em alguns momentos, mas também não teria nenhum problema em construir com o Partido de Trabalhadores também. Você vem dialogando, por exemplo, com o Ronaldo Lessa, presidente estadual do PDT? Sim, na verdade eu tenho um diálogo muito bom, sendo bem sincera, com a maioria dos partidos de esquerda, até com o PCdoB eu já tive um diálogo muito bom, através do Charles, que é secretário hoje. Eu tenho um diálogo com o PT, com o PCdoB. O único partido que infelizmente não tem um diálogo é o PSOL. E eu tenho uma dificuldade muito grande de acesso a ele, inclusive em manifestações contra o Bolsonaro, que o PSOL está, eu sou proibida de participar. Por quê? A dirigente do PSOL daqui do estado, ela não aceita a minha presença por eu estar afiliada ao PSDB. Qual é essa dirigente, Teca? Atualmente eu nem a conheço. Na verdade, pelo que eu saiba, ela é de União ou de Palmeira. Mas eu tive que ligar para a Nacional do PSOL, pedindo para participar das manifestações da minha cidade, falando que eu sei que eles estavam puxando, mas eu era uma companheira de luta, de ser contra a tudo isso, esse conservadorismo que está crescendo no país. E mesmo assim eu fui proibida de estar no local. E aí se eu estivesse, o pessoal sairia. Então eu preferi respeitar e não participar desse momento. Carlos. A gente luta por democracia. Mas e essa é a democracia que às vezes querem colocar. Agora, Teca, esse debate sobre partido, a gente vem falando há muito tempo pelo enfraquecimento que as legendas têm, justamente porque entra, sai, não tem identificação. Maceió talvez seja o caso mais clássico. Até fiz uma matéria falando que o PSB aqui se alinhava muito mais ao Bolsonaro do que a própria linha do PSB. Sem dúvida. Que foi muito mais à esquerda depois do impeachment, Claro. o Flávio Dino. Você não acha que esse movimento que vocês, políticos, acabam fazendo em algum momento, indo para partidos que não têm identificação, não prejudica essa imagem do político enquanto representante de uma ideia? Prejudica. Mas o que a gente tem que também colocar em prática, assim, é o que eu me perguntei até para filiar ao PSDB. Eu vou valer mais para a democracia e para as pessoas que eu quero representar se eu fizer parte do ente político diretamente, de ser vereadora, ou se eu me filiar a um partido que eu não tenho chances alguma de ser vereadora da cidade. Isso foi a pergunta que eu me fiz, sendo bem sincera. E me questionei para ver o que aqui ia valer mais a pena, porque prejudica.
O PSDB, como eu tenho algumas linhas lá dentro, tem algumas até mais à esquerda, sendo bem sincera, apesar de nacionalmente ser mais centro-direita, existe que me deixam confortável até de transitar entre eles. Outros, por exemplo, que não suportam minha presença, mas prejudica, mas é muito mais, pelo menos eu, Teca, particularmente, coloco questionamento até onde vai valer minha atuação política. Eu prefiro ficar fora do debate, de fato, onde estão acontecendo as decisões, ou tentar abrir mão de certas posições políticas para tentar melhorar lá dentro, sabe? Mas prejudica, sem dúvida E dentro alguma. desse contexto que você está hoje, como é seu diálogo com o PSDB local? Eu falo porque se discute, inclusive, uma candidatura própria ao governo. Eu queria saber como você se posiciona, se acha o nome do senador, por exemplo, Rodrigo Cunha, um nome Particularmente, bom. eu não tenho diálogo. Na verdade, o que foi me prometido de liberdade de expressão nessa ligação que eu tenho em mensagem de WhatsApp foi até hoje. Eu não tive nenhuma interferência, por exemplo. Você apoiaria o senador Rodrigo Cunha ao governo? No momento, na verdade, eu tenho que saber quais são as outras opções, mas não é até agora a minha primeira opção. Mas por que não dialoga assim? Qual a explicação? Você procurou, eles não... Assim, eu procurei, inclusive, para ser líder de mim mesma. Na Câmara de Vereadores, a gente precisa de uma autorização do partido para ser líder. Mesmo que, por exemplo, se tivesse eu e Cícero quanto vereador, não poderia a gente decidir, o partido que decide, segundo o regimento interno. E eu pedi uma autorização para ser líder de mim, porque só tem eu do PSDB. E para eu conseguir essa carta, eu acho que eu praticamente liguei para Nacional. Só tem eu de vereadora. Eu só quero mais 5 minutos de fala. A liderança que eu tenho diferente é 5 minutos de fala e mais um dia de vistas. E, por exemplo, até para uma liderança de mim mesma foi um processo para conseguir. Na verdade, o que aconteceu foi uma cisão muito grande no passado, não sei se as pessoas acompanharam, entre a deputada federal, que é minha mãe, Tereza Neon, e o senador Rodrigo Cunha, pela disputa do vice-prefeito de Maceió, porque a deputada tinha uma ideia de colocar uma mulher, e o senador Rodrigo Cunha, na época, falou que não era a época de mulheres. Então, foi uma cisão de 2 grupos políticos. Como eu faço parte de um grupo político que atualmente é oposto, inclusive, a gente teve até na época, a deputada era presidente da municipal e ele da estadual, e ele entrou na justiça, afirmando que a deputada não tinha cumprido a cota, porque algo que a gente faz é a gente inverter a cota das mulheres, e tinham mais de 70% de mulheres na municipal. E aí ele conseguiu desfazer a municipal de Maceió e tem uma comissão provisória desde então. Então, com essa cisão, acabou que o diálogo não existe mais. No início do seu mandato, Teca, houve um episódio polêmico com o delegado e vereador Fábio Costa. Inclusive ganhou repercussão nacional. Qual a sua relação hoje com o vereador? Esse episódio está superado? Não está superado de forma alguma. Eu não tenho como conviver com uma pessoa que me propõe a censura e quer que eu seja presa. Não tem diálogo, não tem cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho como conviver com uma pessoa como essa que quer cessear o meu direito. Na verdade, o que aconteceu para mim foi um dos maiores absurdos, sendo bem sincera. Algo que não mexeu só comigo enquanto vereadora, mas enquanto pessoa, eu, Teca, fiquei assustada. Infelizmente, os nossos gabinetes são um do lado do outro. Óbvio o destino, porque assim, foi destinado no sorteio. Não tem nem, por exemplo, banheiro dentro do gabinete. E no dia que ele pediu a censura, eu fiquei com medo de ir no banheiro sozinha. Porque são pessoas que andam armadas do meu lado, são pessoas que não gostam de mim. E fizeram toda uma manobra política, não só para me pedir a censura formalmente expressa, mas também para enviar uma carta... Você se sentiu ameaçada? Sem dúvida. Temeu pela sua integridade Com física? Com certeza. Eu enviei, inclusive, uma carta ao presidente coisa. da casa, pedindo que não fosse permitido, a não ser os guardas municipais, que entrassem pessoas armadas, porque é bem comum que pessoas que trabalham na Câmara estejam armadas, independente ou não de ser da polícia. A comissão de ética foi acionada, vereadora? Ele acionou a comissão de ética, mas eles não abriram um processo contra mim, não. E, inclusive, ele enviou uma carta ao Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, pedindo que eu fosse enquadrada na Lei de Segurança Nacional e que eu fosse presa. Então, pra mim, como é que eu tenho como ter Esse um diálogo vereador como continua esse? andando armado nas dependências Continua, da casa? sem dúvida alguma. Não E só ele, uma como declaração toda assim que chama a atenção da Teca é dizer que pessoas andando armadas, independentemente de ser polícia ou não. O exercício ali não tem risco para justificar uma arma, né? Isso aí é muito Jamais. claro. Isso E aí... a gente sabe que o uso de arma, ele é regulamentado, existe lei para isso. Portar uma arma carece de uma autorização. No caso, ele é delegado, imagino que ele Não, tenha, mas é o bom senso que deveria imperar, né? Mas o que eu falo, Madeira, é que a Teca trouxe uma informação dizendo que tem pessoas que são policiais, que não são policiais, e não né? policiais andando armados também dentro da casa. Assessores do parlamentar. Sim. Isso Isso é um verdadeiro absurdo, na verdade, né? Até porque você confirma isso, Teca.
quê? Que pessoas andam armadas. Sim. Até porque isso é como- crime, né, cara? Você pode entrar na casa sem problema e começar a olhar, eu não sei como é que fala isso aqui, né, que eles colocam aqui, mas e começar a olhar... Podre, algo. Isso. A maioria dos homens, que são do gabinete dele, por exemplo, vão estar... Ali não é delegacia, né, cara? Ali é uma casa parlamentar. Não, né? ele não está investigando ninguém. Cada não coisa tá no nisso. seu lugar, né? Na verdade, é isso que eu queria perguntar agora, porque a gente tem... Madeiro, só um momentinho, Pois a não. gente vai para o intervalo e Tá. você volta assim, daqui a pouquinho, assim que a gente voltar, Tá ok, bom. querido? Tá. A gente volta já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Carlos Madeiro. A nossa entrevistada de hoje é a vereadora por Maceió, Teca Nelma. Teca, a gente agradece mais uma vez a sua Eu que participação agradeço, estou aqui. adorando aqui. É importante, né, falar sobre temas, por vezes Sim. polêmicos, mas que é importante essa voz, que as pessoas possam ouvir suas opiniões. E por falar nisso, Teca, a Câmara tem dedicado parte do seu tempo à aprovação de títulos de cidadãos honorários, como o do Presidente da República e o Ministro do Turismo, que todos hão de convir, em nada ajudam as pessoas. Como você vê essa questão? É para isso que a população elege vereadores? Não, na verdade isso é um movimento que está acontecendo, como eu havia até discutido com vocês previamente. Existe uma replicação da política nacional na esfera municipal e aí quando isso se esgota, a Câmara de Vereadores está fazendo um movimento de condecorar esses políticos. E aí não veio só desses dois, mas como também da Carla Zambelli, por exemplo, foi proposto. E aí no dia foi retirado de pauta pelo próprio vereador autor da proposição. Teve também o do Luciano Hang, que ontem, no Dia da Mulher, ele foi tentado colocar em pauta, mas ele não conseguiu e posteriormente tenho certeza que ele vai colocar em votação. Mas inclusive tem vereador dando comenda para outro vereador em exercício. Então, é um costume que está se criando dentro da casa e, infelizmente, o nosso regimento interno é praticamente para você dar um cidadão honorário, é uma linha. Então, é muito pouco fundamentado o que diz que você é um cidadão honorário ou não da cidade. Então, fez bem para a humanidade, bem para o Estado, para o Brasil. Mudança de nome de praça, né? Esses títulos de cidadãos honorários, enfim, quer dizer, a gente tem tantas pautas mais relevantes, eu acho, né, para a sociedade. E eu vou chamar o jornalista Carlos Madeiro, porque antes do intervalo, né, ele estava aí com uma pergunta, a gente foi para o break e voltou. Por favor, Carlos. Eu ia entrar nessa linha, porque a Câmara tem, você falou até uma coisa interessante, ela replica o discurso nacional, Sim. porém ela adota só um lado, basicamente. Você tem sido um sopro ali de, talvez em alguns momentos, de lucidez único. E assim, eu queria perguntar, porque tivemos agora há pouco uma sessão lá que discutiu a vacina, Isso. que abriu espaço para gente anti-vacina, como se isso fosse ainda pauta de opinião, não é? E é muito difícil a gente, como cidadão de Maceió, por exemplo, engolir que alguém usa um erário público, uma sessão pública, uma divulgação pública para fazer uma divulgação de ciência que coloca tanta gente em risco. Como é que você lida com esse movimento? Porque não é uma coisa dividida como é nacionalmente, um polo, outro polo. Aqui parece que o polo está quase todo lá e você sozinha. Por que essa representação é tão falha? Então, primeiramente, sobre a questão da vacinação, com o que eu lidei, na verdade, o que eu tenho e o que eu falo é uma disputa de narrativa que existe diariamente, não só na Câmara, mas até na sociedade. Eles, inclusive, compararam
a censura que eles sofreram, na verdade, o que aconteceu foi que o próprio YouTube, que tem políticas próprias de uma empresa privada, ele derruba vídeos que falem contra a vacinação e contra informações falsas sobre o Covid-19. Então, o vídeo foi derrubado pela plataforma. A Câmara de Vereadores não teve nada a ver com isso. E eles compararam, falaram, eu lembro até da frase que, na época, a vereadora se vitimizou por um possível pedido de censura que foi expresso por outro vereador, eu com imunidade parlamentar, para ser contra a democracia. Então, eu fui veiculada contra antidemocrática porque eu sou contra fake news. Então, assim, sendo bem sincera, eu acho até importante escutar os pais que estão com medo de vacinar, porque eu me preocupo com as crianças. Eu já conversei diretamente com vários pais que falaram, vereadora, pelo amor de Deus, se for obrigatório eu vou ter que tirar meu filho da escola. E eu digo, você não precisa tirar, é só vacinar. Mas eu tenho medo. Então, é uma coisa você conversar com uma pessoa que não tem acesso ao conhecimento, porque eu lembro que a justificativa foi, o ministro da Saúde é contrário. Se o ministro é contrário, como é que eu vou vacinar? Mas ele não é contrário, isso é uma mentira. Mas assim, eu tô dizendo, uma pessoa da periferia veio me questionar, sem brigar. Que é uma fake news, isso. Sem brigar, mas de verdade preocupada. Eu acho que é importante a gente ter um espaço para desmistificar. Mas para mim, é intolerável que a gente tenha uma audiência pública que se fale que vacinação deixa pessoas com deficiência, que a ivermectina é efetiva, Nossa. que eu não me vacinei, mas não quero que os outros se vacinem. Então, assim, pra mim, eu não tenho como tolerar uma propagação e validação, porque, querendo ou não, a gente é um órgão oficial. Isso foi dito dentro do plenário. E para piorar a situação, quando um vereador se colocou contrário, que o vereador Chico Filho, ele fez uma fala contrária à decisão e das pessoas que estavam falando notícias falsas, ele foi não só vaiado, como pediram para ele se retirar do plenário, as pessoas, não foram os vereadores, começaram a gritar fora Chico e Chico nazista. Então, como é que eu iria, sendo bem sincera, o de que adiantaria eu chegar numa sessão como essa e me posicionar contrário com essas pessoas que o Chico, que é um rapaz moderado, sendo bem sincera, de centro até centro-direita, que tem algumas opiniões até que concordam com a pauta neoliberal, mas que ele se coloca a favor da vacinação, ele é gritado de ele recebe gritos de nazista e pedindo que ele se retire de uma sessão do plenário, ele vereador. Então, pra mim, aquilo ali é literalmente um ataque direto à vida das pessoas. Propagar informações falsas sobre vacinação é ser conivente com mortes. Mas esse público que estava lá, Teca, provavelmente é um público direcionado, né? Sim, não, sem dúvida. A casa estava cheia, não tem como dizer que não estava. Quem propôs, vereador, essa audiência? Oficialmente foi a vereadora Gabi Ronalso que propôs a audiência, mas o vereador Leonardo Dias, ele tem uma proposição na Câmara que é proibindo o passaporte de vacina. E aí, essa audiência aconteceu por causa desse projeto de lei, mas oficialmente foi proposta pela vereadora Gabi Ronalso. Mas só chamou gente anti-vacina? Qual o sentido disso? Algumas pessoas até me questionaram, perguntando se eu não poderia levar um infectologista, porque não tinha nenhum. Na sessão tinha uma psiquiatra, por exemplo, falando sobre isso. E tinha também a Ordem Conservadora de Advogados, que eu não conhecia, conheci agora, defendendo a contravacinação. E quem escolhe as pessoas que vão apresentar... cada uma, né? 2019, eu não conhecia, eu fui procurar até, quem são essas pessoas, que eu achei que era da Qual OAB. a relevância deles para ir para uma sessão de debate de vacina? E aí, quem escolhe as pessoas que vão apresentar é o presidente da sessão. Então, quem escolheu quem estaria ali foi a vereadora Gabi Ronalso. Por mais que eu pudesse levar para uma sessão pública, ela que tem a gerência de colocar na mesa, de escolher quem vai falar. Então, a sessão é dela, ela é a presidente. Então, foram escolhidos uma psiquiatra que, inclusive, afirma que transexuais e LGBTs é uma epidemia para as crianças e precisamos combater. Ela tem teses como essa que estava lá. Então, tinha a Ordem Conservadora de Advogados, tinha diversas famílias, algumas que estavam realmente com medo, sendo bem sincera, e outras que estavam saíram apenas, com mais medo, né, pelo que eu entendi. Propagando informações falsas. E também um ataque direto à doutora Fátima Pirauá, que aconteceu não só na audiência... Porque, verdadeiro absurdo, né, cara? Assim, as pessoas não têm um mínimo de decência de crítica, e eu digo porque, como eu defendi a doutora Fátima Pirauá, acabou que até sobrou para mim, e várias mensagens de baixo calão eu recebi por isso. E assim, sabe, Madeiro, como você trouxe, a gente faz uma audiência sobre vacinação, e aí as pessoas que vão, a maioria das pessoas que estão discutindo, parece meio com um debate político que foi feito agora recentemente sobre a questão da mulher e só tinha homem, né? É tipo isso. Aí os caras falam sobre vacinação mais ou menos isso. E não tem nenhuma autoridade sanitária para discutir. Ou um contraponto na casa. Imagine você fazer uma audiência para se tratar de economia e você não tem nenhuma economista. Mas, Cícero, um Teca, tem uma absurdo, coisa cara. importante aí que a gente coloca muito na comunicação, é o seguinte.
se você quer fazer contrapontos, você tem que colocar contrapontos pessoas que estudam o tema igualmente. Se você coloca um infectologista e um psiquiatra, não é um contraponto. A psiquiatra não está falando ali de loucura, não está falando ali de ansiedade, de depressão. Então, assim, quando você coloca uma audiência dessa e você coloca um especialista para falar com uma pessoa que não é, você já cria dois polos falsos. Um entende, outro não. E você traz o debate para a opinião. E vacina não é opinião. É bom que as pessoas que estejam assistindo vejam. Opinião, a gente tem, se sorvete de chocolate é melhor que o de morango. Exatamente. Né? Ciência, cara, é fruto de direito estudo, é de esquerda. experimento. E não tem isso de vacina de esquerda ou direita, né? Existe um debate, por exemplo, na Europa, em Israel, o Netanyahu foi o primeiro cara a se vacinar, Israel bombou sendo de extrema direita. Vacina não é uma ideologia. Vacina, Na prática, a Câmara está discutindo um assunto superado. um assunto que não existe, não existe opinião. Que a gente E que precisa eles se incentivar- vacinaram. É importante Mas dizer essa que eles estão discussão- Para vacinados, os outros a vereadores. dúvida, né? Para mim é a vacina. Mas essa discussão é feita, parece-me, Madeiro, é que por conta da questão nacional. Sim. Se o presidente Bolsonaro fosse favorável à vacina, nada disso estava Uma acontecendo. perda de tempo, uma quantidade enorme de crianças. Agora, a pergunta que eu queria fazer até que é o seguinte: você enxerga algum cenário de saída para a nossa Câmara? Porque a gente parece, em certos momentos, que a nossa pauta única é replicar o que há de pior, não é replicar o nacional, né? Temos bons debates nacionais, mas aqui... Então, na verdade, sendo bem sincera, é que eu peço ajuda sempre da população. Eu sempre digo que eu só consigo aprovar meus projetos de lei quando o povo vai para casa. Eu só consigo colocar em pauta, por exemplo, mulheres, quando a gente enche de mulher lá dentro. Quando a gente vai falar sobre o Fundef, foram mais de 100 professores para casa, invadiram a Câmara de Vereadores no ano passado, entraram no plenário, inclusive, que só iam sair quando a gente votasse. Sem o povo, uma vereadora sozinha não consegue, porque são 25. Então, sempre as agendas de outros vão ser prioritárias. Quem decide a pauta da Câmara não sou eu, é o presidente da casa. O presidente ele tem autonomia, por exemplo, se ele nunca quiser pautar um projeto do Cícero, ele pode, segundo o regimento interno da gente. Não existe a reunião de líderes para decidir a pauta. nada Tem disso. exercido um bom papel o presidente da casa? Eu acho que, de verdade, eu acho que sim. Eu acho que ele é extremamente moderado. Ele acata diversas proposições minhas, sendo bem sincera. Ele tenta fazer um diálogo bem democrático. Ele não favorece apenas um único lado, não. Isso aí eu tenho que reconhecer. Mas até as coisas, até votações, às vezes nem depende dele. Eu tenho um projeto, por exemplo, só de citar de exemplo, que é o Dia da Menina, que não foi feito por mim, eu fiz em conjunto com o CDDM, o Centro de Defesa da Mulher, e o grupo Meninas em Rede, que foram meninas de 16 a aproximadamente 16 anos que construíram esse projeto de lei comigo, que é a replicação do Dia Internacional da Menina. Eu estou há 1 ano tentando aprovar o Dia Internacional da Menina. E aí, quando eu coloco em pauta, um vereador pede vistas. Aí, protocolo emenda, ele volta. Aí, depois, outro vereador da mesma ideologia pede vistas novamente. Então, é tipo assim, vários que coadunam com o mesmo pensamento contra uma única pessoa. Mas quando eu coloco o povo, aí eu consigo aprovar. Por que eu consegui tanta gente para a gente colocar em votação de cotas? Ainda não foi aprovado, mas eu consegui a maioria da casa. Porque a população negra, o movimento negro, a gente se juntou. Eles fizeram um projeto de lei comigo, na justificativa está lá todas as instituições que fizeram, e eles foram de vereador por vereador pedindo assinatura. Eu acho que o título do Luciano Hang, né, o Sim. famoso velho da Havan, deve ser aprovado com mais celeridade. Vamos ver. Teca, voltando à questão do orçamento, um tema Sim, claro. sensível, no apagar das luzes no final do ano passado, no último dia do ano, a Câmara de Maceió aumentou a VIAP, que é a verba indenizatória, né, de R$ 11.500 para R$ 15.000. Também aumentou a questão da verba de gabinete para R$ 6.000. E a mesa diretora criou 25 cargos. Isso é legal? É imoral? Como você vê essa atuação da mesa diretora no apagar das luzes no final do ano passado? Então, sendo sincera, não dá para responsabilizar apenas a mesa diretora se foi aprovado com grande parte dos vereadores. Além disso, a gente teve também a votação do 13º salário, que foi inclusive impugnado na justiça, tá? Uma disputa muito grande. Até agora, eu acho que esse mês que vai ser sancionado a questão desses aumentos, porque até então não foi, estava de verdade uma disputa jurídica sobre isso. A única coisa que eu acho menos imoral é o 13º, sendo bem sincera. Porque eu coloco como um trabalhador, independente do salário, porque muitos argumentam que o salário é muito alto, o salário é muito alto, mas eu coloco como se equiparasse. Mas os outros aumentos, eles são sim imorais, dado o que a gente tem na nossa economia local e nas pessoas desempregadas de Maceió. Há pouco, Teca, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né? Uma data simbólica, bem representativa. Por ser mulher,
você enfrenta mais dificuldades do que os homens no exercício do Sem dúvida. do parlamento, no exercício do mandato parlamentar? Sem dúvida. E assim, pra mim não é só ser mulher, é ser mulher e ser eleita com 21 anos. Porque Mulher e jovem, a dificuldade ainda é sim. maior. Assim, eu tenho privilégios por ser branca, isso aí não tem pra onde ir, mas a minha idade é que eles colocam em xeque qualquer conhecimento que eu tenha. E eles me invalidam toda a minha atuação por eu ser uma pirralha, por eu ser uma menininha mimada, vai tirar a catinga do mijo. Você sabe o que você tá falando. E isso vem de vereador, isso vem É da esse população. nível, então, na Câmara. Entendeu? Assim, Lamentável. Me questionaram, pra mim é o que me dá mais ódio, assim. Vereadora, você sabe o que você está falando? Eu falo igual que o Cícero fala, mas o questionamento vai vir para mim, não para Cícero. Então isso já aconteceu e está gravado, inclusive. E assim, eu sei que eu sou filha de uma política, eu tive privilégios para entrar na vida pública, sem dúvida alguma, mas eu me preparei para isso. Eu estou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, estou fazendo um mestrado de Gestão em Política Pública na Fundação Getúlio Vargas. Eu falo 3 línguas, eu pesquisei, eu estudo, eu tento entender o orçamento da cidade, que é algo muito difícil de entender, para discutir de igual para igual com os servidores da prefeitura que vão explicar. Então eu não sou uma menininha aleatória, como eles colocam. E aí vem a parte do machismo, porque as críticas que eu recebo não são críticas, tipo assim, não concordei com o projeto de lei que você propôs, Teca. Acho sua ideia legal, mas isso eu não concordo. Não. Vá pentear o cabelo para ser vereadora. Você é uma vereadora 4 olhos. Você nem é feminina. E essa roupa que você tá usando? Porque, enfim, eu prefiro usar tênis, eu não uso muito salto e tal. Então, esses tipos de comentário que me perseguem são muito mais cansativos, porque eu tenho que praticamente montar uma personagem para ser aceita. Cara. Outras Absurdo. vereadoras, como a Gabi Ronalds, a Silvânia Barbosa, também sofrem esse tipo de perseguição? Sim, eu acho que mais a Olívia, por ser mais jovem da idade, porque a vereadora Silvânia e a vereadora Gabi, elas não são tão jovens, mas essa questão, por exemplo, da vestimenta e dos comentários chulos, isso é unânime entre nós 4. Inclusive a vereadora Silvânia, por exemplo, que é mais velha. Essas críticas e comentários e observações, elas são feitas em todos os âmbitos, seja nas redes sociais, seja quando a gente vai na Câmara, porque tem um dress code a se seguir, e que mulher não pode mostrar o ombro no plenário, é proibido, segundo o nosso regimento interno, por exemplo. Então, isso de machismo é de comum acordo com todas as mulheres, mas essa questão da idade e de invalidação é muito mais com a galera que é jovem e mulher. Porque, por exemplo, o João Catunda, que é um colega vereador, ele tem 24, 25 anos, próximo a mim, mas ele nunca foi questionado de nada, não. Pelo contrário, as pessoas tiram até onda dizendo que ele parece o Superman. E, enfim, que ele é um galã, e, enfim, Mas nunca foi com a capa, não, pra Câmara. Não, é só o óculos que ele usa, que todo mundo... Agora eu imagino o sujeito que faz uma lei dessa, uma regra que você não pode mostrar o ombro, né? Como um cara desse não se contém ao ver o ombro de uma mulher. Carlos, e o que a Teca está trazendo aqui, o nível, cara, não é? O nível de abordagem entre parlamentares, né? Porque é um nível, inclusive, de muito de respeito, né? De respeito, de machismo, né? Porque eles estão tratando com a igual a eles, né? Com um par deles que foi eleita democraticamente. E que bom que na Câmara de Maceió a gente tem uma parlamentar jovem, né? Que estudou, né? Eu acho isso muito bacana, porque assim, é um tema que é muito sensível à nossa sociedade, é como as famílias se consolidam. Sim, na claro. política, né? Você é filha da Tereza. A gente vê todos os casos. Temos o governador, que é o filho do Renan, o prefeito Alagoas, é filho a do João Carlos. hereditariedade é algo bem presente na política. E assim, eu vejo que você tem um interesse em remar um pouco contra essa maré, incluir mais talvez na política. E qual seria o desafio, Teca? Você que é filha de uma parlamentar conhecida, uma pessoa conhecida, para incluir mais pessoas das periferias familiares na sociedade política? Claro, então, pra mim, primeiro que é um nome leve, sendo bem sincera, a deputada federal Tereza Neumann não tem processo de corrupção contra ela, não tem falas que pra mim, ideologicamente, são nefastas. Pra mim, é uma mulher, enfim, que eu admiro imensamente. É uma não mulher só, admirável. Não só como minha mãe, mas enquanto política mesmo. Pra mim, dizer que eu tenho hoje uma procuradora federal de Alagoas, que nunca existiu, e ter uma coordenadora da bancada alagoana, que nunca existiu na história de Alagoas, pra mim Ela é procuradora das mulheres lá, né? Isso, da Câmara Federal, de todas. Então, pra mim, já é um nome leve, fica mais fácil. Mas eu sempre gosto de contextualizar um pouco a minha família para as pessoas entenderem. Eu tenho 3 irmãs mais velhas. Eu tenho uma irmã de 50 anos. Meu pai tem 76. Então, assim, se fosse para ser apenas por hereditariedade, eu não seria a primeira a ser escolhida para dar continuidade ao trabalho da deputada. Eu decidi ser vereadora. Eu liguei para minha mãe, eu liguei para o meu pai, perguntei se eles já tinham acordos políticos para o ano eleitoral.
eles me falaram que não e eu disse que eu ia ser candidata e pedir apoio deles. Eu decidi entrar na política e tentei pesquisar e estudar sempre para isso. Claro, sem dúvida alguma, eu tenho um privilégio enorme por já ter uma mãe na política. Mas a minha mãe foi a primeira da família. Nós não temos históricos familiares que antes dela. Na verdade, a minha avó era costureira, engravidou 25 vezes. A minha mãe instalou fumo e vendeu sabão na feira de Arapiraca. Foi sabe aquela história assim? A primeira a se formar da família em psicologia, a primeira a comprar a TV de casa. Meu pai, ele foi exilado na época da ditadura militar, foi torturado, preso. Ele era jornalista. Ele é jornalista. Ele passou 8 anos fora do país, além de ser preso e torturado aqui por lutar contra. Também veio um histórico familiar. Então, assim, a minha construção familiar não é de dinastias. Claro que eu sou filha de deputada e eu também posso ser política, mas eu reconheço os privilégios que eu tenho. O que é que eu faço para tentar mudar a realidade? Eu tenho como empregar 17 pessoas atualmente. Então, o que é que eu fiz? Eu preciso que as pessoas que eu defenda caminhem junto comigo e entrem nesse espaço político de poder. Porque os assessores, eles conseguem, sim, se aproximar de pautas que não são tão fáceis para toda a sociedade. Então, no meu gabinete tem 70% de mulheres. Meu gabinete tem mais de 60% de pessoas negras. Meu gabinete tem LGBTs trabalhando. Meu gabinete tem uma pessoa com deficiência trabalhando. Então, eu procuro colocar todas as pessoas que eu trabalho e luto para trabalhar dentro junto comigo. Então, se eu tenho a oportunidade de valorizar alguém, que o que eu tenho são 17 empregos, que é o que eu tenho enquanto vereadora de assessores, quem vai estar do lado comigo são pessoas que eu quero que continuem crescendo e construindo na política. Muito bacana isso, Teca. Está chegando o final do nosso programa. Passa rápido, né? Eu nem temas achei que interessantes podia passar aqui. A gente está tendo a honra de ter o Madeiro aqui com a gente, esse Eu que grande agradeço. jornalista. Para a gente finalizar, uma pergunta fora da caixinha, como a gente chama, é quando você não está aí nessas disputas na Câmara, nessa árdua tarefa, o que é que você costuma fazer? Então, no momento, eu estou fazendo meu mestrado. Então, sendo bem sincera, quando eu não tô Nas na horas de Câmara- lazer. Então, tá sendo poucas horas de lazer Estudar, no né? momento. Tá bem difícil ter horas de lazer, sendo bem sincera, porque o mestrado ele tá consumindo bastante, mas é o que eu escolhi fazer, não só por mim, mas para eu entender melhor o que é que eu quero construir. Mas eu gosto muito de assistir série na Netflix. Eu sou uma jovem senhora, como falam, de ficar em casa. Eu amo meus cachorros, então, de ficar com eles. E Bacana. ficar com meus amigos, sair pra comer pizza, eu sou vegetariana, mas enfim, sair pra comer com os amigos e assistir filme, série, eu acho que é isso. que eu Legal, gosto de- legal. Cícero, a Teca é candidata a deputada estadual? Então, ainda não tenho como afirmar 100% de certeza, mas existe uma grande possibilidade. De uma dobradinha da família Nelma? Sim, existe uma possibilidade e eu digo que não foi algo pensado, sendo bem sincera. Eu tinha programado na minha cabeça de vida que eu ia ser vereadora com 21 até 24. Com 24 eu ia tentar ser vereadora mais uma vez e com 26 deputada, porque eu me achava muito nova. Mas tudo o que aconteceu politicamente em um ano, parece que eu vivi 10 anos dentro da política, de todos os debates, todas as construções, e que eu comecei a ser conhecida nos interiores de Alagoas e comecei a ser convidada a ser deputada. Não foi algo que foi programado para, tipo, ganhei e vou pro próximo. Na verdade, Então, foi existe- um movimento político que está acontecendo. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade, sim. Então é isso. Eu quero aqui agradecer mais uma vez. Madeiro, valeu, cara, a sua Valeu. participação aqui, enriquecedora pra gente. Eu que agradeço, espero estar mais vezes. Com Teca, certeza. valeu também. Vai ser muito bem-vindo sempre. Obrigado. Agradecer mais uma vez a vereadora Teca Nelmo. por Eu estar queria aqui com a gente. agradecer a oportunidade de bater um papo com vocês, para as pessoas me conhecerem também melhor. E que, assim, eu estou sempre disponível. O que eu sempre falo para o povo é que o gabinete de Porta Rosa Pink, ele está sempre aberto para a população. Agradecer ao meu parceiro de bancada, João Muzinho. Obrigado, Cícero. Obrigado, vereadora. Obrigado, Madeiro. E agradecer a você pela audiência. A gente volta no próximo sábado.